Bom, Miriam, acho que você pode compartilhar a tela, né? E a gente só pede a gentileza que nesse momento que o Irá estiver apresentando e arguindo, se a gente puder deixar os microfones desligados, para que não haja nenhuma interferência. Então, Irá, eu vou deixar para que você mesmo apresente o título do trabalho e dê sequência na apresentação. Boa sorte, estamos juntos com você. Tá, só para a questão técnica, está aparecendo, Gra? Está perfeito, tá? Está compartilhado e está amplo. Tá, antes de você começar a contar meu tempo, eu queria agradecer imensamente, de coração, né, porque vai ter um pessoal que vai sair logo depois da minha apresentação, a presença de cada uma aí no chat, agradecer de coração a minha banca, que é uma banca, né, feminista, eu quis, né, ter essa banca só de mulheres, mesmo diante de um país ainda vivendo esse patriarcado, né, esse machismo tão grande ainda, que é um processo de luta na qual eu tenho aí aderido, né, e apoio na solidariedade. Então, o programa de pós-graduação em Ciência da São Judas, né, o programa de doutorado em Educação Física. O título do meu trabalho é Por uma Educação Física com Educação Infantil, um autoestudo, né, como a professora Graciele já disse, eu sou o professor Irá de Siqueira Farias, doutorando aqui do programa, e a minha orientação foi feita pela professora Graciele Massoli Rodrigues, a qual eu tenho um imenso carinho. A partir de agora, a gente vai adentrar, né, no universo, aí, né, simbolizando por dentro da minha prática político-pedagógica, essa foto é uma síntese, né, dessa questão cultural que eu trago, né, da minha aula. O objetivo principal central da tese é compreender como tem efetivado a prática pedagógica da educação física na educação infantil, né, de forma crítica. E os objetivos específicos desenhados permeia dialogar com o meu cotidiano escolar da educação física na educação infantil, levando em consideração os diferentes momentos da prática pedagógica, revisitar o processo de construção de saberes desenvolvidos com as crianças em tempos de docência, conversar com as percepções que os diversos agentes escolares envolvidos na educação infantil expressam sobre a educação física, discutir a reverberação da prática pedagógica da educação física na educação infantil e refletir sobre o meu autoestudo à luz das análises tecidas pelo meu amigo crítico. Nesse primeiro movimento dialógico, né, eu represento aí, a partir da história de vida que consta na tese, um diálogo com o mundo, né, essas influências que me fazem em comunhão com as pessoas. E a pedagogia da esperança de Paulo Freire foi fundamental para que eu fizesse esse processo, né, de retorno às minhas memórias, né, nesses dados introspectivos, como a Luciana põe na tese dela, né, que é muito fundamental para mim. E aí é onde que eu volto, na minha infância, né, as pessoas que contribuíram com essa construção permanente que Paulo Freire defende, onde concepções de infância e crianças, elas foram se alterando ao longo desse processo, né? E aí eu considero que é um processo de luta diária, viver a escola todos os dias, assim como viver a vida, né, desde a infância. E nesse encaminhar, né, tecer redes de saberes que significam, que foram forjadas nas tramas da minha vida, me refizeram, né, me fizeram voltar ao passado em Suzano, na cidade que eu adentro, na educação básica, para falar, para dialogar com outros colegas de luta, né, professores que estiveram na prática pedagógica da realidade escolar, onde a gente, desde 2011, 2010, 2011, a gente já ia dialogando e criando redes de saberes, tendo a criança como o principal, né, o nosso principal objetivo. E desde lá, debates, eles vão sendo tecidos, construídos com essas pessoas, né? Então, é sempre um diálogo com as pessoas. E diante desse movimento, era necessário entender o que a área havia produzido de literatura que envolvesse a educação física com a educação infantil. E nós, né, no programa já da São Judas, na disciplina da professora Miranda, já começamos um aprofundamento muito importante e essencial para toda a tese. Então, um artigo publicado na Movimento e outro na Pensar a Prática, em que traz, né, a dimensão de tudo que tem sido produzido sobre essa temática. E foi a partir desse aprofundamento que eu precisei olhar para fora da educação física, né, e adentrar a outros campos de saberes, para entender que a educação física necessita, né, de conexão com outras áreas, para que possa não só se ler, né, dentro de um componente, de uma área de pesquisa, mas ampliar os debates e ampliar a visão que se tem das infâncias. E aí foi quando eu chego em Paulo Freire, quando eu chego no Manuel Sarmento e quando eu chego na professora Júlia Formosinho, dentro da pedagogia da infância.
E, mais recentemente, o livro de Paulo Freire, Educação das Crianças, publicado pela Marta Silva e pelo professor Jarson Mafra, em que, de fato, reposiciona a discussão de Paulo Freire para as infâncias. Então, foi de fundamental importância todo esse levantamento feito para a tese. Mas era necessário entender que, já trazendo muito as inspirações de Paulo Freire, né, desde o começo da tese, entender que o método ele precisa ir traçando rotas, nessa ideia de sendo, de construção sempre em movimento. Foi quando a gente entra na lógica de conhecer o autoestudo, e muito inspirado pelo grupo de estudos da Bell em 2018, isso me faz, né, eu e a Graciele, adotarmos o autoestudo como método, como pano, né, direcionador das nossas discussões. Quando a gente adentra a metodologia do autoestudo, eu percebo que as tramas da minha vida, né, aquilo que foi vivido em Suzano, eles deveriam tecer um relatório em que a história de vida do pesquisador-professor aparecesse. Então, investigar a minha própria prática só foi possível pela metodologia do autoestudo, que permitia essa dialogicidade com aquilo que é feito na escola. Então, não somente o meu olhar, mas as outras vozes. Então, as 26 crianças que participaram da pesquisa, as 2 professoras pedagogas, né, as mães, as 4 mães que participaram do estudo, o professor Vinícius de Educação Física, né, como meu amigo crítico, foram fundamentais para uma análise sensível e crítica do contexto vivido, né, algo que o autoestudo potencializou. É claro que nesse estabelecendo rotas, eu cheguei e alcancei as pesquisas qualitativa crítica, baseada nos estudos da Daisy, e que fortaleceram essa tessitura que dá movimento e vida, né, com o projeto com a ideia de autorreflexão, entendendo esse processo inteiro como um ser histórico, um sujeito histórico de Paulo Freire, onde a sensibilidade do pesquisador, professor, ele vai dialogar com uma posição política sempre. Então, aqui não existe uma neutralidade na pesquisa, existe sim uma intencionalidade político-pedagógica. E as linguagens que compuseram a pesquisa e o método, a partir da abertura que o autoestudos nos propõe, nos dá, foi possível trazer diversas linguagens para compor a metodologia, essa metodologia que eu chamo de vida. Com isso, a pesquisa por vias interpretativas se torna um hibridismo, né? Aquilo que a Daisy chama de um bricolé metodológico. E aí, né, numa das passagens da tese, eu escrevo, né, uma epistemologia suleadora que ousa superar preceitos colonizadores e opressores. Foi nessa lógica que tudo isso foi sendo tecido, até alcançar o estudo do Victorino Filho, de 2007, em que ele propõe a ideia do mosaico metodológico. Por quê? Porque a pesquisar o cotidiano é criar metodologias. E a ideia trazida pela tese da Luciana Venâncio, na ideia dos dados introspectivos, foram fundamentais para que esse amálgama da história com a questão da literatura, eles construíssem esse mosaico metodológico vivo, que, na ideia de uma pesquisa que tem intencionalidade, a percepção e a sensibilidade são fundamentais, o afeto, a ideia de aplicabilidade daquilo que se propõe a fazer, a dialogicidade e o distanciamento necessário para que o método tenha o seu rigor, mesmo tendo uma análise que é feita pela sensibilidade e pelo afeto que o pesquisador tem do campo a qual ele está se propondo estudar. Então, as ferramentas que vão compor o meu autoestudo vão perpassar por rodas de diálogo, vão perpassar por registros de aulas e vídeos e fotos, vão perpassar pela ideia de artes trazida por Hernandes, de 2008, inclusive uma referência que foi indicada pela Bruna, para a minha tese, que a gente dialogou e eu achei muito interessante. A ideia do brincando de entrevista, que foi desenvolvida na dissertação de Nunes, de 2012. A exposição das documentações pedagógicas promovidas durante toda a prática pedagógica com as crianças, na base da ideia da documentação pedagógica da Formosinha e da Pascoal, e a ideia de expressar os saberes das experiências das crianças, nessa ideia da experiência de Larossa, né, que aquela experiência que te passa e que te acontece, que te marca. E é lógico, né, uma questão que eu tinha muito, e eu buscava muito na pesquisa, era trazer as mães para dialogar sobre a reverberação dos saberes. E não poderia deixar de fora as minhas 2 colegas pedagogas, Mariana e Rosângela, para entrevistas a qual vão dando sentido às minhas discussões em vários momentos da tese. Então, tudo isso serviu para enxergar além do meu olhar, né, trazendo uma tessitura construída ali no dia a dia da escola. E, para isso, a análise temática, né, baseada em Doyle e Clark,
e num artigo do professor Souza, foram fundamentais para que a ideia do Victorino Filho de a percepção e a sensibilidade, o afeto, a aplicabilidade, a dialogicidade e distanciamento, criasse uma amarra para que as temáticas, as unidades temáticas fossem construídas a partir do olhar que eu tenho para com os dados, né? Então, a familiaridade do pesquisador com as informações coletadas, né? As buscas de temas, essas idas e vindas aos dados, as informações coletadas, foram essenciais para definir cada unidade temática a qual eu vou apresentar. E isso finda, né, no relatório de pesquisa. E essa ideia da análise temática em 2 movimentos principais aqui são pautados pelas perguntas orientadoras da tese, né? E ao final dessas idas e vindas, então eu elenco, né, na análise temática 4 grandes unidades temáticas, a qual eu começarei a explicar agora. Então a primeira dela, né, uma permanente construção pedagógica a partir da ideia do viável histórico, que é nada mais do que você pegar a história de vida, né, do pesquisador, do professor pesquisador, e isso compor a análise também, né? Você reler toda a tese sendo construída a partir das tramas de vidas vividas, né? Os momentos ingênuos, o processo de autorreflexão, de autorreconhecimento, né? Na qual o que vai me orientando para pensar a unidade temática é aquilo, quais são as mudanças que eu percebo na minha prática pedagógica. E diante disso, 2 subtemas são criados, né? Era necessário transgredir a partir de uma prática que sai de uma prática pedagógica para uma prática política e repensar a educação física na educação infantil. Então, é possível perceber, né, nessa necessidade de transgredir, que quando a gente abre o diálogo para a criança, na ideia de docência, a Manuela, por exemplo, quando ela é questionada sobre os homens das cavernas, ela vai trazer os saberes dela. E esses saberes precisavam perpassar por mim enquanto informação, enquanto saber construído, né? Quando a gente vai para a entrevista da professora Rosângela, nessa ideia de transgredir, ela deixa evidente, né, o quanto ela não acredita nas propostas fechadas, que é necessário olhar para o interesse das crianças para produzir uma prática pedagógica. E diante desse movimento reflexivo, eu elaboro essa figura 8, que eu intitulo de processos reflexivos dessa permanente construção pedagógica. Então, essa permanente construção pedagógica, que ela nunca cessa, ela parte dessa premissa de que é necessário um autorreconhecimento, passando por um processo de conscientização que é transitiva, né, alcançando esse processo que Paulo Freire chama de autorreflexão, para que a nitidez política da prática pedagógica ela se sobressaia nesse processo de autoanálise que eu faço durante o processo de revisita à minha prática. E aí a praxis verdadeira, aquela que vai dialogar com o contexto, com o conceito e voltar para o contexto, ela se sobressai. Porém, como Mills defende, né, é necessária uma vigília constante à falsa consciência. As duras rotinas que nós vivemos na educação pública, muitas vezes, nos permite achar que estamos com uma consciência crítica. E aí ele vai nos atentar que essa correria pode causar uma falsa consciência. Então, a consciência crítica, tão defendida por Paulo Freire, vai trazer uma reflexão profunda em mim, na minha prática pedagógica, de que eu saio de uma prática pedagógica, né, ali no início de carreira, e vou construindo uma prática político-pedagógica. Trazendo aqui o conceito de Gouser e Harris, de 2020, o termo construído por eles, por ela e por ele, a autotransformação, me remete exatamente a esse amálgama desses conceitos tratados por Paulo Freire, uma vez que o estudo dele e dela é pautado em Paulo Freire. Então, o processo de autorreconhecimento, autorreflexão, autoanálise, me leva à ideia de uma praxis verdadeira, onde a vigília constante ela é essencial para esse processo de autotransformação, onde não só o pesquisador, mas o coletivo que está envolvido nas suas redes de saberes formam permanentemente esse professor pesquisador. Então, a ideia central é sair de uma prática que era pedagógica, numa ideia ainda de ingenuidade na transitividade, para uma prática político-pedagógica. E partindo, então, para repensar a educação física na educação infantil, eu preciso estabelecer a ideia da preposição com. E é nesse momento que não só a sociologia, como a pedagogia da infância, né, a ideia das infâncias, elas vão trazendo para mim a conexão, né, a perda do adultocentrismo e a conexão com Paulo Freire da convocação à participação das crianças.
Então, eu elaboro esse, né, esse catavento numa ideia de ventos suleares da educação física com a educação infantil, num movimento em que é necessário, primeiro, entender que as pesquisas e as concepções das crianças, elas se alteram e as culturas de pares são importantes e fundamentais. 2, o risco de uma educação física que se esportiviza na educação infantil é um risco que, inclusive, é necessário repensar. 3, os projetos coletivos, eles vão romper com a ideia de isolamento que o professor, a professora de educação física pode viver na prática pedagógica, como eu vivi durante muito tempo. 4, as mudanças, né, que as concepções nos trazem, elas nos direcionam para essa construção com as crianças na ideia do sujeito criança. 5, então, resistir e esperançar na ideia da utopia dos sonhos possíveis dentro da educação infantil com a educação física é a ideia de que existe uma luta sempre constante no dia a dia da prática pedagógica. E 6, é necessário sair da educação bancária, alcançando outras pedagogias, e aqui em síntese, né, a pedagogia da pergunta, dialógica e problematizadora. Onde, 7, né, as experiências, a alegria e o entusiasmo pelas prática pedagógica com as crianças, ela não seja desconectada da rigorosidade, do afeto e da amorosidade. Então, quando eu vou refletindo sobre essas passagens, né, eu pego minha nota de campo e vou identificando que existe um trabalho, a intenção de um trabalho conjunto com as turmas, né, em que eu, Vinícius, Mari e Rosângela, a gente se reúne para, de forma, na resistência, né, na luta constante diariamente, traçar um projeto coletivo. E quando as crianças são permitidas, né, quando a gente, de fato, ouve as crianças e tenta trazer essa ideia da construção com elas, convocando-as a tomar o mundo em suas mãos, é preciso evidenciar que quando a gente vai para a prática e coloca elas no processo, os resultados são variados, desde arco e flechas, números amarelinhos, ou seja, os saberes são produzidos de formas sempre, né, de várias linguagens, de diversas formas. E aí, né, diante dessa análise que eu faço, surge uma unidade temática chamada tensionamentos políticos pedagógicos, que são balizados pelas situações limites que eu, Mari e Vinícius vamos vivendo ali no dia a dia das reuniões pedagógicas, principalmente. Então, quais dificuldades eu percebo para efetivar a minha prática político-pedagógica? Isso me leva a um subtema que vai ser intitulado como Construído Inéditos Viáveis pelos Corredores da Escola, que é essa ideia que na reunião pedagógica não se discutia educação infantil. Então, a gente discute ela onde? Nos corredores da escola. Então, tudo isso vai sendo uma construção que é sensível, e ela tem um viés político, né, bem claro quando a gente vai para a escrita da tese. Então, a Mari ela vai dizer, né, eu discordo de nossa organização como um todo. O infantil, muitas vezes, ele é deixado de lado, né, não é priorizado. Então, essas falas vão me dando possibilidades de entender que os corredores da escola se tornam nossos inéditos viáveis, né? Então, em nosso entendimento, numa reunião pedagógica em que a gente foi discutir os objetivos dos campos de experiência, a gente tensiona o tempo todo ali na reunião em que os campos não podem ser pensados de formas diferentes, divididas, né? Que é necessário que a gente cobre da CPEC essa relação, o nosso olhar, e muitas vezes a gente não é valorizado. Então, construir inéditos viáveis pelos corredores da escola significa, nessa síntese que eu trago na figura 12, o tempo capitalístico atuando na prática pedagógica. É lógico que aqui o que está embutido é a ideia da Maria Carmen Barbosa, em que ela vai falar que o capital está invadindo e roubando a experiência das escolas das infâncias e dos docentes. Então, a BNCC é um tensionamento, o currículo prescrito, o silenciamento da autoria coletiva dos professores e professoras, as burocratizações que vão surgindo para a gente ali no dia a dia da escola, né? Tensionando e causando uma prática que é técnico-instrumental, marginalizando temas que são fundamentais, né, e foram violentados na história da nossa formação enquanto sociedade, e isso causa a morte da experiência. A experiência da criança viver a experiência, do professor viver a experiência das crianças. Então, as situações limites tensionam, né, o tempo todo com os inéditos viáveis, e isso move, né, a nossa ação pedagógica ali na escola no dia a dia, atrás de brechas, onde a gente convoca a participação para que esse processo reflexivo
crie resistências, encontro entre nossas ideias, promovendo a dialogicidade. Ou seja, a nossa indignação, ao tempo todo, vai tensionar com as situações limites, movendo esses inéditos viáveis. Diante disso, eu vou, num processo de luta constante, entendendo que os dados vão me mostrando que é necessário construir com as crianças o tempo todo, nesse movimento que ele é balizado por uma questão que está em mim ali na hora que eu olho para as informações coletadas. Será que a minha prática político-pedagógica se aproxima de uma educação libertadora? Né? E aí, quando eu vou olhando para os temas, tirando, né, trazendo essa ideia que as infâncias muitas vezes são coisificadas, né, e a ideia do sujeito criança é muito deixado de lado na minha prática, nesse processo histórico que eu refaço, né, essa volta, né, no processo histórico. A teoria da ação dialógica é fundamental para que eu entenda que a construção precisa ser com elas, né, num processo de diálogo e de adesão, onde a cotidianidade ela é fundamental para que eu entenda os processos ali diários. E aí, 2 subtemas são criados para isso. Um planejar vivo em movimento e o potencial transformador das crianças. E quando eu vou construir com as crianças, né, essa ideia, eu vou colocar um registro no meu caderno, nas minhas notas de campo, né? Deste ponto em diante, eu fui tentando articular um trabalho e até uma mudança de prática pedagógica com o objetivo de ficar mais atento àquilo que as crianças gostavam, no sentido de começar a dar mais voz a elas, né? Então, todo esse processo me leva a essa imagem que eu apresento, em que as crianças estão me questionando se a gente não pode extrapolar os combinados, né? Então, é um planejar que precisa ouvir, de fato, as crianças e que isso seja vivenciado, né? Então, quando a gente vai falar sobre a criação dos homens das cavernas, um grande desafio se colocou na minha prática pedagógica, ou seja, propor o tema e deixar que as crianças criassem as possibilidades e as experiências. Mas isso só foi possível a partir de uma ideia que o planejar vivo em movimento, ele necessita fundar-se na dialogicidade, que ele necessita demandar amorosidade, que ele necessita priorizar escuta atenta, ele necessita requerer a colaboração. Ainda exige de nós a necessidade da curiosidade, exigindo a rigorosidade, mesmo entendendo as infâncias na sua ludicidade, para que a gente potencialize a transformação, né? Tá, essa figura, ela é criada, pautada na ideia de trama conceitual, né, da Saúl e do Silva, que vai me dando elementos para trazer essa discussão. Então, o potencial transformador das crianças nos transforma, né, uma indicação, inclusive, do amigo crítico, e esse título teria que ser mudado, né? Não é o potencial das crianças, mas o potencial delas que nos transforma nesse movimento dialógico. Então, essas imagens reverberam na minha interpretação o quanto as crianças vão produzindo saberes, linguagens, né? Arte, pela arte, pela música, pela dança, pela gestualidade e não mais só pelo movimento mecânico, né? E tudo isso vai trazendo para mim a ideia de o potencial transformador das crianças que nos transforma na ideia de politização. Então, eu vou me pautar em Marques e Silva, trazendo a ideia de respeitar a leitura que as crianças fazem do mundo e as diferentes linguagens com que o comunicam, e não só com um ato amoroso, mas também político, uma vez que prima por seus direitos de dizer a sua palavra em toda a sua potência. Então, a participação requer a politização. E aí uma outra unidade temática a qual que eu crio, né, a partir das análises, por uma educação física com educação infantil, eu me questiono como os conhecimentos e aprendizagens da minha prática pedagógica se reverberam. E aí um subtema é construído, lendo o mundo e pronunciando a sua palavra. Quando a gente pergunta para as crianças o que é ginástica, é necessário entender que essa resposta, ela vai vir com as fundamentações das infâncias, rompendo com o meu adultocentrismo, e é necessário considerar isso como saber, né? As crianças, ao serem questionadas, né, por uma educação física construída com a infância, é necessário que tudo aquilo que a gente vai, né, discutindo com ela, e aqui nesse trecho eu pergunto o que a gente aprendeu na educação física, os temas tratados na tematização, eles são reverberados pelas falas das crianças. E essa fala vai me dando elementos
para que essa pronúncia se torne a participação, a politização, a escuta atenta que eu faço delas, né? Quando o Isaac é questionado, ele vai falar, a educação física serve para quê, Isaac? Também para a gente aprender muito. E quando a gente crescer, já saber disso para ensinar para as crianças que são pequenas. Olha só como o conceito do saber, né, esse que é construído com as crianças, ele vai reverberando na cabeça da criança. E pronunciar sua palavra, a partir da ideia de Paulo Freire, de que pronunciar a palavra não é o simples fato de codificar as letras, mas tudo aquilo que a criança produz, como a gestualidade, como as produções artísticas que são expostas para elas enquanto arte, né? E aí, na hora que elas veem, essa imagem me toca muito, né? O Isaac impressionado que a obra dele é uma exposição. Então, cada criança, ela ganha a notoriedade de autor, né? De atriz, que vai produzir saberes, sim, saberes que são válidos. E aí, a síntese que eu faço de tudo isso na figura 19, que são elementos que compõem a minha prática político-pedagógica da educação física com a educação infantil, perpassa por alguns elementos que são, do meu ponto de vista, essenciais para se expressar essa prática político-pedagógica que se dá problematizadora, emancipadora e libertadora. Então, a participação é fundamental, a leitura de mundo, a escuta atenta e a rigorosidade que não se separa. E, para isso, o meu amigo crítico, ele é fundamental para que ele faça, né, na opção que a gente faz aqui no estudo do Vinícius fazer, né, a análise do relatório final e ele, né, tecer o que ele acha, né, de forma crítica sobre toda a tese construída. Então, o que o Vinícius vai apontar para mim a partir de um capítulo que eu deixo só para ele expor essa sua análise, né, que é a comunicação via as cartas. Então, ele traz, né, a sua tessitura a partir de um instrumento de reflexão que são as cartas. A defesa de uma educação física de qualidade e as infâncias. Então, ele olha para o texto e ele fala, ó, aqui existe uma defesa de uma educação infantil de qualidade e da ideia de infâncias pautada já na contemporaneidade. A ideia é que esse relatório, ele é sempre um relatório que é partilhado diante dos nossos diálogos, diante do todo o tempo que a gente trabalhou junto. E ele mesmo, né, a partir da leitura que ele faz da tese, ele traz que não existe uma ciência neutra, que aquilo que eu defendo, né, a intencionalidade pedagógica e política da pesquisa e do professor pesquisador. Os encontros durante as coletas, né, que poderiam trazer para mim informações que eu não consegui perceber. Então, o Vinícius vai apontar isso no relatório dele. E uma coisa que me toca muito na carta do Vinícius é essa tese que me inspirou também. Então, em conversas com o Vinícius, ele fala, nossa, hoje eu olho para a educação infantil, depois da leitura da tese, com outro olhar, né? E eu acho que essa é a função do autoestudo, né? Levar para outras possibilidades essas reflexões. Mas ele também aponta o quanto foi difícil, né, pensar essa triangulação e o distanciamento necessário de tantas informações coletadas. E os princípios éticos políticos eu vou tentar dialogar aqui mais para o final. Então, ele vai falar de onde vêm esses princípios, William. E para ir finalizando, né, um sujeito ciente do seu inacabamento é o fechamento da tese, onde ali eu me reconheço esse sujeito inacabado. Então, consciência do inacabamento, compondo 11 princípios ético-políticos que eu, né, crio a partir de tudo que a gente coleta ali no dia a dia da escola. Então, a consciência do inacabamento é esse eterno aprendiz, né, ser um ser histórico, aquele que escreve sua versão. O intelectual pesquisador, né, como Paulo Freire fala, se professor ou professora, logo intelectual da sua prática. O sujeito criança, né, seres de direitos que leem o mundo e o interpretam por meio de várias linguagens, produzindo saberes, logo cultura. Ler o mundo, a leitura de mundo que antecede a leitura da palavra, então é a leitura do mundo vivido pelas crianças. O diálogo, a teoria da ação dialógica em colaboração, a partir dos elementos de unir para libertar, organização, e aí a síntese que a gente produz ali com as crianças no dia a dia, levando em consideração a ideia de uma educação como prática da liberdade. A participação, que o ser humano tome o mundo também como seu, como um ato político. Né? As pessoas começam a compreender que transforma o mundo a partir da ideia que eles fazem parte dessa construção. A problematização, aquela que convoca a curiosidade epistemológica, rumo à consciência crítica, a rigorosidade e a amorosidade,
A alegria e entusiasmo pelo aprender não necessita caminhar de lados opostos. A escuta atenta e olhar afetuoso. Silenciar-se para escutar o outro e, mais do que isso, efetivar as ideias pelo exemplo corporificado. Experiências significativas é aquilo que toca e que te acontece, né? Sem pressa, pois é necessária contemplação, curiosidade e imaginação. E partindo para a ideia de emancipação, se reconhecer como sujeito no mundo, que pronuncia sua palavra e lê e interpreta o mundo problematizando. O diálogo e a participação verdadeira acontecem. Sendo assim, pessoas podem se libertar. Esse com, então, ele vem na tese não só como uma simples preposição, mas ele vem com a ideia de convocação, pautada na ideia de Paulo Freire, de que as pessoas precisam construir o mundo conjuntamente, na dialogicidade. Então, por uma educação física com a educação infantil, nesse autoestudo, requer uma prática político-pedagógica da educação física com a educação infantil, pautada em pressupostos freirianos, se mostra muito potente e assim se torna uma possibilidade para a área. Tal assunção ganha mais qualidade ao se constituir de forma autoral princípios ético-políticos que promovam a dialogação entre educadores e as crianças, em que a convocação à participação deve ser perseguida incansavelmente como ato político, pois é pelo conhecimento das crianças como sujeitos que se forjam cidadãos que transformarão o mundo com e nas relações humanas sempre em comunhão com elas. E essa é a preposição freiriana que eu defendo agora. Agradeço de coração. Eu acho que eu consegui o tempo, hein? Pois é, Uirá, eu não tenho nem como brigar com você de novo. Você fez em 30 minutos. Esse é o inédito, olha isso. Mas parabéns, né? Muito obrigada, pega aí sua água, que agora a gente vai aí abrir a arguição nesse momento. Então, eu convido as minhas professoras, amigas, pesquisadoras, né,